Eu quero começar falando com vocês sobre uma descoberta arqueológica que aconteceu no ano de 2002. Era uma caixa de 50 por 25 centímetros, calcária, que trazia a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Essa caixa foi apresentada e ficou à disposição, em exibição, no Museu Real de Toronto. Lembram disso? Jornais seculares apresentaram isso. Por quê? Porque era uma descoberta de um imenso impacto. Porque era uma prova e um vínculo material, histórico com Jesus. Depois de 3 meses dessa caixa em exposição, o governo israelense exigiu que ela fosse, esse ossuário, retornasse para Israel e que fosse submetido a rigorosos testes ali. E esse se tornou o maior julgamento de um objeto, de uma descoberta arqueológica da história. Cientistas de todo tipo investigando aquela caixa. Bom, finalmente, depois de anos estudando isso, eles chegaram à seguinte conclusão: que a caixa era original, de fato, dos dias de Jesus, 2000 anos atrás. E a inscrição, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, eles não conseguiam ter absoluta certeza. Então, até hoje, a Sociedade Bíblica de Arqueologia acredita na autenticidade da caixa, do ossuário e da inscrição antiga em aramaico. Você pode inclusive entrar no site da Sociedade de Arqueologia Bíblica e baixar gratuitamente um livro com os argumentos por que eles acreditam que isso é original. Mas claro que nessa noite eu também não quero falar da caixa, do ossuário, mas eu quero falar exatamente dessa pessoa, Tiago, irmão do Senhor. Porque essa frase, exatamente essa, nós encontramos na carta de Paulo à igreja da Galácia. Eu disse em uma dessas mensagens que um dos problemas na história da fé cristã tem sido a intrusão dos falsos mestres na igreja. E não foi diferente na Galácia. Esses falsos mestres começaram a desconstruir o ensinamento de Paulo de que a salvação humana se dá pela graça de Deus, pelo favor não merecido, que Jesus nos ama tão intensamente que sim, Ele não esperou que nós melhorássemos nem 1 milímetro. Ele veio ao nosso alcance em amor, exatamente como estávamos, nos encontra onde estamos. Mas os judaizantes começaram a dizer: não, você tem que guardar essa lei, aquela regra, aquele rito. E Paulo, para defender a mensagem que apresentava, escreveu essa carta, chamada Carta aos Gálatas. Abra, por favor, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 18 e 19. Se você encontrou, por favor, diga amém. A palavra de Deus diz assim: passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Essa carta de Paulo foi escrita por volta do ano 48 a 50 depois de Jesus. E o que Paulo estava dizendo é: se vocês querem duvidar da mensagem que eu tenho, os judaizantes estão dizendo isso, olha, eu estive em Jerusalém,
porque a região que ele está escrevendo seria a Turquia hoje. Ele disse: eu estive em Jerusalém, eu conversei com o apóstolo Pedro, e mais do que conversar com o apóstolo Pedro, eu conversei com Tiago, irmão do Senhor. Então, se você tem dúvida da doutrina que eu estou apresentando, aqui estão as colunas da igreja. Mas essa frase utilizada por Paulo, Tiago, irmão do Senhor, ela está em profunda harmonia com o ensino do Evangelho. Veja o que diz Mateus capítulo 13, versículo 55. Eu vou pedir a você que fique aí com a sua Bíblia em punho, o seu celular, não aberto no WhatsApp ou no Face, mas no aplicativo da Bíblia, que nós vamos ver várias referências hoje à noite. Mateus capítulo 13, versículo 55. Primeiro Evangelho. Amém? Jesus acabou de pregar um sermão, impressionou as pessoas com todos os seus carismas, dons e habilidades, e a audiência faz essa pergunta, começam a conversar uns com os outros: não é este o quê? O filho do carpinteiro, o nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Veja, Tiago é o irmão mais velho depois de Jesus. Primeiro Jesus, depois Tiago. Nós sabemos disso pela ordem em que o nome aparece. A Bíblia nos fala de outros Tiagos, existem homônimos, mas claramente, quando nós estudamos os textos, particularmente Atos, nós descobrimos que esse Tiago, irmão do Senhor, se tornou no líder da igreja de Jerusalém. No capítulo 12, no início do capítulo 12, você tem o martírio de um dos apóstolos chamado Tiago, mas no meio do capítulo 12 você tem esse Tiago que escreveu uma carta a quem Pedro, no capítulo 12, pede para mandarem um recado para ele, dizendo: olha, avisa o Tiago que eu fui colocado em liberdade. No capítulo 15 do livro de Atos, Tiago aparece novamente e ele preside o primeiro concílio da igreja. Então, quando nós consideramos o texto, nós vamos ver que esse homem está sempre ligado à pessoa de Jesus como seu irmão. No primeiro capítulo do livro de Atos, nós vamos encontrá-lo numa reunião de oração, em que estão os discípulos, Maria e os irmãos de Jesus. Mas eu quero convidar você, nesse momento, a fazer um exercício de imaginação comigo. Porque nós não temos muitas informações sobre a infância de Jesus com esses irmãos. Nós não temos muitas informações sobre a infância de Tiago. Então vamos imaginar um pouco, algo bem provável. O pessoal do fundo me ouve bem aí? Amém? Amém? Imagina que o Tiago chega para Maria e diz assim, pequenininho ainda: mamãe, como nascem as crianças? E ela diz: depende. O seu irmão Jesus, um dia, um anjo apareceu para mim e disse que eu conceberia e daria à luz a um filho. E o Espírito Santo me envolveu e concebi. Passei a gerar um filho. Aliás, o seu pai ficou até com dúvida, Tiago. Mas o anjo Gabriel apareceu para ele também num sonho. E ele entendeu a verdade dos fatos. E eu, mamãe? Como é que eu fui gerar? Não, você foi normal. Normal. Passa um tempo. Estão conversando, falam: mamãe, como é que foi carregar os seus filhos no ventre? Depende. O seu irmão Jesus, quando eu carregava ele no ventre, indo a Jerusalém, porque um grande censo foi estabelecido para que uma mensagem profética se cumprisse. Quando cheguei em Jerusalém, não tinha lugar na hospedaria de tanta gente, e me colocaram então numa estrebaria.
e veja você que o céu se abriu, os anjos cantaram, pastores vieram prestar homenagem ao seu irmão Jesus. Aquilo foi tão lindo. E eu, mamãe, e eu, Tiago pergunta, você foi normal, você nasceu normal. Passa um tempo, mamãe, como que foi no começo, quando a gente era pequeno e estava brincando? Depende. O seu irmão Jesus, quando era pequeno e nós estávamos na casa, tínhamos acabado de mudar, você sabe que vieram reis, sábios, magos do Oriente e trouxeram presentes para ele e se prostraram diante dele e o adoraram. E eu, não, isso é normal. Consegue acompanhar isso? A vida dele, é bem possível imaginar isso, que ele cresce nesse contexto com um irmão que nasce de modo sobrenatural, porque é Deus homem, é um ser teantrópico, é um ser especial, é um ser sobrenatural, e a vida dele é regada com tudo isso. Mas Tiago é um filho normal, de acordo com a Escritura. E nós sabemos da Bíblia e da história que depois de um certo tempo, já na fase adulta, José morreu. Não sabemos exatamente quando, mas nós sabemos que José, pai adotivo de Jesus, morreu. E naquela cultura, a responsabilidade então de ajudar na família, de trabalhar na carpintaria, era de Jesus, o filho mais velho. Mas Jesus vai ao encontro de um primo chamado João Batista, que batizava no Rio Jordão, e lá Jesus é batizado, ouve uma voz do céu e ele começa o seu ministério público. E eu pergunto a você, quem agora ficaria responsável da carpintaria e da família, uma vez que Jesus ia seguir a sua missão como Messias? Tiago, aquele que os anjos não cantaram quando ele nasceu, aquele que os profetas não proclamaram nada a seu respeito, aquele que quando Maria, grávida, visitou Isabel, o neném não pulou no ventre, aquele que quando foi levado para dedicar no templo, Simeão não proferiu hinos, ou Ana não proferiu nenhum oráculo divino sobre ele, apenas um homem comum chamado Tiago. E isso, meus queridos, pode nos fazer pensar que tipo de efervescência produziria numa família, ou não. O único registro que nós temos da infância de Tiago com Jesus encontra-se num evangelho apócrifo do ano 300, Evangelho de Tomé, e portanto ele não deve ser levado a sério. É um texto de 300 anos depois, é mais uma lenda. E nesse evangelho ele conta que um dia Tiago e Jesus saíram para apanhar gravetos e uma cobra ataca Tiago e Jesus cura Tiago com o sopro da sua boca. Mas é apenas uma lenda, claro. Nós não temos registro, mas nós podemos imaginar este cenário. Abra por favor a sua Bíblia e vamos ver como as coisas foram se desenvolvendo. Porque nós podemos entender um pouco os temores, as angústias e as apreensões desse homem chamado Tiago, irmão do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 3. Se você encontrou, por favor, diga amém. Mateus, primeiro evangelho, Marcos, segundo evangelho. Não é este o carpinteiro, notaram a diferença agora? No primeiro texto de Mateus, não é esse o filho do carpinteiro. Agora, sem José, Jesus deveria ser o responsável pela carpintaria, herdar a profissão do seu pai terreno. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E note a última parte do versículo: ficavam escandalizados por causa dele. O que notamos aqui na última parte é que Jesus está agora dando uma mensagem, um estudo, se você quiser,
lá na terra dele, em Nazaré. E as pessoas começam a olhar as maravilhas e a autoridade de Jesus, mas eles se sentem naquele momento eles se sentem como que se estivesse afrontando. Jesus está fragilizando a família naquele lugar, porque o texto nos diz que eles estão escandalizados dele. Agora, entenda o seguinte: o que Jesus está fazendo não está apenas afetando a ele. Faz sentido? O que Jesus está fazendo está afetando a família, porque ele está em Nazaré, pregando numa sinagoga e causando uma estranheza com os vizinhos. Se você tivesse um problema com a sua sinagoga local, isso significava que você não poderia comprar, vender, negociar com as pessoas. O que Jesus está fazendo está afetando a família. Vamos ver um outro texto. Em João capítulo 7, versículos de 3 a 5, João 7, de 3 a 5, nós encontramos aqui um certo cinismo agora por parte dos irmãos de Jesus. João 7, de 3 a 5. Quarto evangelho. Você encontrou, por favor, diga amém. Diz assim: depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus, inclui Tiago, lhe disseram: você deve sair daqui, ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseje ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. Não era um incentivo para o ministério de Jesus, porque o versículo seguinte diz: pois nem os seus irmãos criam nele. Se você apanhar um mapa e olhar, a Galileia está no norte, a Judéia está no sul. Jesus está ficando na Galileia, na região onde é Nazaré. Ele está perto de casa. Mas os irmãos de Jesus estão incomodados com a presença de Jesus ali na Galileia e dizem a ele com um certo cinismo: vai para a Judéia. É mais ou menos assim: você quer ser Messias? Vai para longe de casa, porque aqui você, além de não estar cuidando da carpintaria, você está causando prejuízo à reputação da família. Vai para a Judéia. Que situação! E você achava que a sua família tinha problema, não é? Marcos capítulo 3, versículo 21, e nós vemos que as coisas vão se acentuando entre eles. Veja o que diz 3:21 de Marcos 3:21. Amém? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, ouviram o quê? Que grandes multidões estavam vindo atrás de Jesus, que ele estava fazendo grandes sinais, saíram para fazer o quê? Para o prender, porque diziam: ele está fora de si. É a família de Jesus dizendo que ele enlouqueceu, porque quando Jesus começa o seu ministério com sua mensagem radical de transformação, de amor ao próximo, de caminhar 1 milha, 2 milhas para servir o seu adversário, Jesus criou uma animosidade e um antagonismo com a sinagoga. Os líderes fariseus, os doutores da lei, não gostavam do ministério de Jesus. Mas quando Jesus começa também a fazer suas críticas ao templo, os sacerdotes e os saduceus não gostavam de Jesus. E agora, quando as multidões estão em volta de Jesus, a família teme: o Império Romano não vai gostar do que vai estar acontecendo aqui. E o amor que Jesus demonstrava aos romanos fazia com que os zelotes não gostavam de Jesus. E Jesus está levando consigo, por assim dizer, a sua própria família.
Então eles disseram: ele está ficando louco, vamos prender Jesus à força, vamos botar esse Jesus num sanatório, esse moço adoeceu. É por isso, estão percebendo a acidez que vai crescendo nessa família? É por isso que então nos deparamos com o capítulo 3 de Marcos, versículo 31 ao 35, com o seguinte: Marcos 3, 31 ao 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha mãe e minha irmã. Essa afirmação de Jesus, meus queridos, é uma afirmação chocante para o primeiro século. Porque o que fez Jesus? Ele colocou a sua família espiritual acima da sua família biológica. E nós sabemos que os povos antigos, os povos mediterrâneos, o interesse da família, e aliás todo o povo milenar pensa assim, o interesse da família está acima do interesse do indivíduo. É o que nós aprendemos quando estudamos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o valor da família. Mas veja você, não foi Jesus quem abandonou a sua família? A família deveria ter seguido a liderança de Jesus, que era o mais velho. Foi a família que rompeu com a liderança de Jesus, ao não segui-lo como o Messias prometido. Era uma inversão. Então Jesus disse: se esse é o caminho que vocês querem seguir, a minha família é aquela que segue a vontade de Deus, o meu Pai. Isso foi um choque. E Tiago? O que acontece? Bom, aquilo que me parece que Tiago imaginava que poderia acontecer, aconteceu. Jesus entra em rota de colisão contra os poderosos, acaba preso ilegalmente, condenado injustamente, crucificado, morto e sepultado. É curioso que a tradição, isso não está na Bíblia, mas está nos anais da história da igreja, dizem que Tiago, ao ver o seu irmão Jesus crucificado, ele ficou completamente desestruturado. E que ele passou a jejuar e orar e pedir a Deus alguma resposta, numa profunda dor e angústia, talvez lembrando das histórias que a sua mãe contava, dizendo o quão especial era Jesus, mas ele ainda não entendia aquilo, até que Paulo nos explica o que aconteceu. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 3 ao 7. 1 de Paulo aos Coríntios 15, de 3 a 7. Pois que primeiramente lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago. A dor de Tiago se acabou ali. Os temores de Tiago se acabaram ali.
A prisão da incredulidade de Tiago acabou ali. Imagine isso, ele orando, se autoflagelando, chorando, clamando, jejuando, e de repente o seu irmão, agora glorificado, ressurreto, aparece diante dele, e com a sua famosa frase, talvez tenha dito: Shalom Yaakov, Shalom Yaakov, a paz, a paz. E sabe o que isso produziu? Produziu um dos maiores líderes da igreja cristã, Tiago, o irmão do Senhor. Aquele que no início de Atos está na reunião de oração, aguardando a promessa do Espírito. Aquele que presidiu o concílio, o primeiro concílio da igreja. Um homem que ficou reconhecido por um caráter tão inabalável, que na história da igreja é conhecido como Tiago, o justo. Mas sabe, no ano 62, Hanan ben Hanan, que era o sumo sacerdote em Jerusalém, começou a perseguir Tiago, e levou Tiago ao pináculo do templo judeu, e colocou ele na beirada do templo ali, e disse a ele: nega o teu irmão Jesus, nega que isso é verdade, Tiago. Você conhece a sinagoga, você conhece o templo, Tiago. Nega Jesus, Tiago, senão nós vamos te jogar daqui. Tiago não negou Jesus, foi arremessado daquela parede do templo, caiu, e diz-nos a história que na queda ele não morreu. E ele tentou se colocar de joelho, e ele disse em oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Apedrejaram Tiago, e a história nos diz que uma pessoa apanhou um cajado e bateu na cabeça dele, e ele morreu. Quando Tiago, meus queridos, fechou os olhos aqui, os portões da eternidade se abriram, e ele foi recebido pelo seu irmão glorificado, a quem agora ele chama de Senhor. Shalom Yaakov, Shalom, entra no reino do nosso Deus e Pai. A ressurreição de Jesus nos liberta. Esse é o terceiro benefício. A ressurreição de Jesus libertou Tiago dos seus temores, libertou Tiago da sua incredulidade, libertou Tiago de todas as suas ansiedades, e lhe deu toda a segurança necessária. Quais são os seus temores? Eu tenho os meus e as minhas lutas, mas basta nos contemplar o Cristo ressurreto, e temos absoluta certeza que nada, nem ninguém, nada, nem ninguém pode nos roubar aquilo que o nosso Salvador nos dá. Tiago, irmão do Senhor, um dos maiores líderes da igreja, porque teve um encontro com o Cristo ressurreto. Se você precisa de um encontro com esse Cristo ressurreto hoje, fale com Ele, ore, diga ao Senhor quais são os seus temores, quais são as suas angústias. Ele está aqui. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, agradecemos pela Tua palavra e agradecemos pelo nosso Salvador Jesus, tão maravilhoso Salvador. Nós te agradecemos também pela história de Tiago, que nos mostra quão profundo é o impacto na vida daqueles que têm um contato com o Cristo ressurreto. Pedro foi liberto dos seus temores, Paulo foi liberto da sua religiosidade, Tiago foi liberto das suas angústias. E Pai, nós estamos aqui nessa noite
pedindo que o Senhor possa tocar os nossos corações com a presença do Cristo vivo, do Jesus que ressuscitou. Nós colocamos no Teu altar os nossos temores, nosso medo, a nossa angústia e confiamos em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, pela bênção do Evangelho.